Capítulo 9, queridos, tá bom? Versículo 24, tá? Quero trazer uma palavra breve e nós vamos orar juntos. Vamos sair daqui totalmente restaurados, cheios do Espírito Santo, para uma semana de grandes conquistas para a glória do Senhor. Marcos 9, 24. Encontraram, queridos? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Amém? Sente-se, meus queridos irmãos. Algumas traduções dizem: ajuda-me na minha falta de fé, mas não é isso que ele está dizendo. É incredulidade, é um ataque da sua carne. É claro que este homem não era nascido de novo e ele podia estar realmente sem fé, mas não é o nosso caso. Temos que trazer essa palavra para a igreja, para nós. Então a palavra correta ali seria incredulidade. Enquanto eu no meu espírito creio, na minha carne vem dúvidas, vem medo, vem preocupação. Em Romanos 7, 22, 23 diz que nós nascemos de Deus, né? E que nosso coração anseia e deseja o que é de Deus, mas a nossa carne luta contra aquilo que está na minha mente, tentando contra. Então, tudo aquilo que não é parecido com Jesus, não é o meu novo eu criado, o meu homem interior, é apenas a minha carne que pode ser rejeitada e renunciada. É muito importante nós compreendermos isto. É muito importante compreendermos que nós em Cristo somos um com Ele, 1 Coríntios 6,17, 1 João 4,17, e que temos a mente de Cristo. Semana passada eu trouxe aqui uma palavra, amados, sobre a importância de nós crermos até a última batida do coração, até a última respiração, crendo até o último suspiro, perseverar, independente dos desafios, independente das contrariedades, das demoras aparentes no visível, a importância de permanecermos na fé para Deus continuar operando. E isto levanta uma dúvida. Tá, mas e quando eu duvidar? E quando me bater uma incerteza? Como o processo foi interrompido, como ele pode ser retomado? Porque a vida do cristão não é só de fé. Eu e você gostaríamos de estar na fé 24 horas, mas às vezes bate a incredulidade. Nós não podemos tirar isso da matemática cristã. Embora eu e você queiramos crer em todo o tempo, às vezes a nossa carne interfere, se mescla, querendo atrapalhar o processo. Assim como nós queremos amar a todos e de repente vem um sentimento via carne, colocando uma antipatia, uma inimizade, um sentimento que não é amor e perdão. Isso sorrateiramente como a erva daninha. Assim como a gente quer ser fiel ao Senhor, à sua agenda, às vezes bate uma preguiça, um mundanismo, um desejo, uma coisa fora da Bíblia. Então essas coisas embora sejamos espirituais, temos uma carne, e essa carne está sempre nos atacando. Então precisamos colocar nessa matemática do confiar até o fim, como eu retomo a caminhada quando eu caio na fé, quando eu duvido, quando eu tenho medo, quando eu fico ansioso. Deus vai desistir de mim? Não vai. Ele me deu a graça para isso. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quem é que vai me trazer de volta vez após vez após vez? O Senhor, a graça. O justo cairá 7 vezes, diz, mas o Senhor o levantará. Nós não queremos cair, mas muitas vezes acontece isso aí. Um combate, porque nós estamos numa escadinha, irmãos. A nossa fé está cada vez mais esclarecida, forte, mas ainda há pontos cegos que a nossa carne ataca. Nossa carne ataca. Então, é muito importante eu e você compreendermos que Deus deu uma solução para nós voltarmos. Quando nós pecamos, o sangue de Jesus nos perdoa, quando nós reconhecemos, e o Espírito Santo nos traz de volta para a batalha, nos coloca de pé novamente, como ele fez com Josué, que estava prostrado, se coloca em pé. Quando ele falou com Ezequiel, se coloca em pé e falarei contigo. Então o homem caído, o homem na carne, ele está confundido, mas graças a Deus pela graça, que quando eu reconheço que estou incrédulo, na sequência Jesus age.
nessa história ali, para o pai do menino. Entende? Independente dessa fé mesclada com dúvida, Deus agiu. No nosso caso, nós não queremos essa fé mesclada. Nós queremos expurgar como se fosse uma infecção. Mas a verdade é que a nossa fé está crescendo, mas temos os ataques via carne. Por isso, o sangue de Jesus nos perdoará 70 vezes 7, irmãos. O Senhor não pede para nós algo que Ele mesmo não esteja disposto. O Senhor nos perdoa. E o Espírito Santo está sempre disponível, acessível, interessado, quando nós reconhecemos, nos colocar de novo na dimensão da fé, porque a fé é dom de Deus. Quando eu estou na incredulidade, reconheço, o Senhor não somente me perdoa, como Ele me dá o dom da fé novamente. Quando Deus diz em Isaías, eu te já paguei em dobro pelo seu pecado, o meu sangue te perdoa e o meu Espírito te dá poder para obedecer. Então nós temos não só o perdão, mas o poder para renunciar ao pecado vez após vez. Então é maravilhoso, irmãos, quando a gente conversa com irmãos, e a gente estava conversando sobre essa mensagem domingo passado, a importância de crer até o fim. E aí a pessoa falou, mas tá, e se eu duvidar, perdeu todo o processo, e aí acabou? Então é muito importante nós conversarmos sobre isso. Uma vez estava pregando uma série de mensagens em várias igrejas, irmãos, e o irmão Ageu, ele é muito brincalhão, o nosso irmão Humberto conhece ele, os irmãos aqui, lembra do Ageu, né? Aí o Ageu, muito brincalhão, né? Naquele dia foi usadérrimo pelo Espírito Santo, porque eu estava pregando em várias igrejas sobre a importância de nós sermos dedicados, irmãos, sermos determinados, sermos realmente pessoas que buscam a Deus, e pregando ali com aquele fervor, e ele na inocência dele, abriu a Bíblia lá, no livro de Romanos 9,16, e mostrou para mim assim, pastor, o que quer dizer isso aqui? Veja o que diz Romanos 9,16, assim pois não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Quando ele falou isso, Davi, ele quebrou minhas pernas, plá! Tudo que eu estava pregando era exatamente o contrário desse versículo. Eu estava pregando mais a dedicação do que a graça, porque o evangelho é a graça, a dedicação, a obediência é o efeito, e eu estava pregando muito dedicação e desempenho, e aí ele pregou esse versículo aí, não é você que está se dedicando, não é você que está buscando, que está orando, não é você, sabe, não depende do suor, é a graça, está respirando. Você vê como respirar é natural? Bater do coração é uma coisa natural. Tudo que é de Deus é natural. Se não for natural com alegria, não é do Espírito, ainda não foi gerado. Continue orando, o Senhor está te levando para dimensões assim. Então, irmãos, é maravilhoso o que diz Provérbios 27:17, irmão afia irmão. Nós sempre estamos aprendendo uns com os outros, porque ninguém sabe tudo, só o Espírito Santo sabe tudo. A nossa teologia é muito limitada, nós em parte conhecemos, em parte profetizamos. É claro que não somos enganados pelo espírito do erro, porque Isaías 45:17, aquele que crê no Senhor não será confundido. Aquilo que nós entendemos diferente, o Senhor vai esclarecendo. Mas que nós não sabemos tudo, absolutamente, mais é o que nós não sabemos do que o que nós sabemos, né? Da Bíblia. Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Aquilo que o Senhor nos dá, a gente reparte com os irmãos, é maravilhoso. E o que os irmãos repartem conosco também, vai sendo aproveitado no Espírito. E o Senhor é tudo em todos, tudo é dele, para a glória dele. Então, irmão afia irmão, é o que diz Provérbios 27:17. Se tiver um ouvido aberto, você verá que Deus fala através de circunstâncias, pessoas, e Ele responde 7 vezes o que você perguntou e você não captou, porque você não prestou atenção que aquela pessoa que você pensou que Deus não estava falando, era Deus falando e respondendo o que você perguntou, mas você não conectou aquilo com aquela pessoa, com a resposta que você perguntou. E Deus está sempre respondendo, irmãos. E a gente não entende que Deus está falando. Quem imaginaria que o Ageu, brincalhão de tudo, iria abrir a Bíblia e dizer, pastor, o que quer dizer isso aqui? E é purinho Deus falando, ei, redirecione toda a sua teologia, redefina todas as suas pregações. Tremendo isso, irmãos. Então, aquele que dá fruto, o Pai pode dar mais fruto ainda. O que vemos é
eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Nós estamos numa escadinha, estamos crescendo, cada vez menos preocupados, ansiosos, cada vez com menos dúvida, porque a nossa fé está ficando esclarecida, as dúvidas vão se dissipando. Nas pregações de Cristo sempre havia espaço para fazer perguntas. Aqui nas nossas igrejas hoje atualmente a pessoa escuta e sai pensando, isso que é o pior, irmão, porque ali na dúvida é que a gente não cresce. A fé é a certeza, onde eu tenho dúvida a fé não funciona. Então muitas vezes a pregação ela esclarece, e às vezes a pregação ela levanta dúvidas, e essas dúvidas deviam ser comunicadas para que nós possamos readequar, reafirmar e redirecionar. Então é maravilhoso, irmãos, quando você tem uma dúvida, uma pergunta, você me pergunte pelo WhatsApp, um áudio, ou converse comigo após o culto. Pastor, disso que você pregou, ficou uma dúvida, porque isso é muito importante, não é só a sua dúvida. Muitas vezes o termômetro da igreja é que a sua dúvida, a resposta que vai ser dada vai responder muitas pessoas. Então isso é bênção. Às vezes quando alguém me pergunta algo no WhatsApp, eles me perdoem, pastor, eu digo, minha irmã, obrigado, porque a tua pergunta vai responder milhares de pessoas que eu vou enviar agora e que tem essa mesma dúvida e não perguntaram. Então a nossa fé vai ficando esclarecida quando nós temos coragem de expor a ferida da dúvida. Este homem falou, eu estou incrédulo, mas eu creio, eu decido crer. Lindo isso, né, irmãos? Eu decido crer, mas estou incrédulo. Deus computou isso como fé. Então nós precisamos compreender que Deus começa no processo zero. Quando a gente recebe Jesus, a nossa fé é zero, mas a gente decide crer e Ele vai alimentando a nossa fé, esclarecendo a nossa fé. Estamos crescendo. A fé é dom de Deus, e Ele começou em nós uma boa obra, é fiel para completar. Uma coisa maravilhosa que o Guilherme disse aqui é que a pessoa dá o dinheiro e aí tenta manipular Deus como se fosse um fantoche, para fazer aquilo que está na mente dele, do jeito dele. Ou seja, ele espera que Deus faça conforme ele quer, porque ele pagou. Esse é um extremo, tá certo? Muito comum hoje em dia. Mas o outro extremo é o não esperar que Deus faça o que ele falou através da fé. Eu não posso esperar de Deus uma coisa diferente da Bíblia. Se Ele diz, eu sou o Senhor que te sara, o que eu posso esperar se estou enfermo? Que diz Marcos 1:40-41, Senhor, eu não sei se o Senhor quer me curar, se Deus quiser Ele vai me curar. Não foi o que o homem falou lá em Marcos 1:40? Se Deus quiser Ele vai me curar. O que Jesus respondeu? Eu quero. Então isso tem que estar muito claro, que Deus age não de forma imprevisível, enigmática. Deus, Ele opera. Você quer ver Deus, a expressão exata de Deus, veja os evangelhos. Jesus Cristo curou os enfermos, libertou os cativos, prosperou aqueles que estavam endividados, levou os pecadores ao arrependimento e encheu os pecadores do Espírito Santo para que eles fizessem a vontade do Pai. Está muito claro. Então está muito claro que Deus, Ele tem um programa de restauração através da fé. Não venha ficar mundano, carnal, misturado com o pecado e tentar resolver isso de outra maneira, porque aí a pessoa não esclarece a sua fé e na hora do apuro quer mover Deus de outra maneira. Mas se você der o seu coração e Ele gerar a fé, é certo que Ele fará o que Ele... E é pecado não esperar que Ele faça o que Ele fez na cruz do Calvário. Muitos dizem, você quer dar ordem em Deus, dizendo seja curado em nome de Jesus? Se Ele quiser, Ele cura. Ei, vamos com teologia aqui, pelo amor de Deus. Não é da ordem em Deus. Quem nos comissionou, nos ungiu como embaixadores celestiais é Deus. E você não está ordenando a Deus, você está ordenando a enfermidade que saia, porque Deus tirou ela na cruz do Calvário. Então você não está mandando em Deus, você está dando as ordens de Deus, executando as ordens de Deus nessa terra, porque Deus falou com você. Deus falou com Ezequiel, e quando Ezequiel falou com os ossos, se ajuntem. Alguém dizia assim, seu soberbo, você é muito arrogante, Ezequiel, mandando em Deus. Ele falou, não, eu estou dando as ordens de Deus, estou sendo boca de Deus, porque Deus está comigo, foi Ele que mandou falar com os ossos. Amém, amados? Então quando você ora por enfermos, quando você expulsa demônios, quando você profetiza provisão,
você não está mandando em Deus, você está mandando naquilo que está contrário à vontade de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Então é muito importante, porque, irmão, isto é importante. A fé é a certeza do que se espera. E se eu não tiver nem certeza nem esperar, sabe o que eu vou receber de Deus? Zero. Em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, o que eu pedir para Deus e duvidar, eu não recebo. Aí volta na pergunta da pessoa: peraí, pastor, mas se eu duvidar não recebo, então não vou receber porque eu estou duvidando. Vamos resolver isso. Pastor, você falou que quem tiver medo e dúvida vai para o inferno, então eu estou com medo agora, né? Então quer dizer, a fé, a palavra ela desperta a fé, mas ela está com medo, e quando o medo aparece, o que eu faço agora? Aí vamos falar sobre isso de forma breve hoje, porque é importante alimentar a fé e é importante resolver a questão do pecado, da incredulidade. São dois flancos, irmãos. Precisamos alimentar a fé e precisamos resolver essa questão mental, essa questão carnal de incredulidade, medo, dúvida. Portanto, a fé é a certeza do que se espera. Que coisa tremenda, irmão. Certeza, porque foi esclarecida. E se espera por quê? Porque sabe o que Deus tem para ele. Sabe que Deus age de forma muito bíblica. Ele não é bipolar, ou como pregou o pastor Geraldo, multipolar. Deus não é camaleão, né? Multipolar. Deus, ele é eterno. Quando ele diz eu sou o Senhor que te sara, ele não diz eu sou o Senhor que te enferma para te ensinar. Ele não diz isso. Você vai ver em todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, sobre cura divina. Você vai ver que no primeiro livro da Bíblia, a primeira pessoa curada foi um rei ímpio que não tinha fé e que Abraão orou por ele. Se Deus curou uma pessoa ímpia, aí diz, Deus não vai te curar porque está no pecado. Ei, se você está no pecado, confessando o pecado, nenhuma condenação. Deus vai te curar sim. Porque ele não só vai te curar, como diz em Tiago lá, que se você ungir com óleo, Deus não somente cura, mas resolve a questão do pecado também. Eita teologia maravilhosa! Porque Deus, irmão, tem resposta para tudo, solução para tudo. A palavra de Deus ela é muito ampla. Se a teologia for muito mesquinha, muito limitada, ela é humana, porque a teologia de Deus ela é perfeita. Perfeita! O que eu faço com a questão da incredulidade? Porque seria atacado, né? A resposta é muito simples. A primeira pregação de Pedro, quando houve o batismo com o Espírito Santo, ele disse a resposta para isso: arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19. Arrepender-se o Espírito mostra, ei, está preocupado, está ansioso, isso é pecado. É mesmo, Senhor, me perdoa, cobre com o teu sangue. Pedir perdão é importante? É. Crer no perdão e na cobertura com sangue também. Não adianta pedir perdão e continuar se culpando e me perdoa, me perdoa, me perdoa. Hein? Ei, pede perdão? Ótimo, que bom. Você tem um bom coração. Arrepender-se é reconhecer o pecado, certo, irmão? Receber o perdão e converter-se, voltar para Deus. Espera aí, Senhor, estava preocupado, ansioso, pensando no problema. Vou te adorar, eu nasci para te adorar, né, Rosana? Eu voltei para a posição aqui, vou alimentar minha fé. Já estou perdoado pela minha incredulidade, agora vou alimentar minha fé. Aí é tão simples, irmão. É como a respiração. Você solta gás carbônico e pega oxigênio puro e solta gás carbônico. Arrependei-vos, convertei-vos. Rejeita o que é da carne, recebe mais provisão para o Espírito. Amém? Em todo o trajeto, Marcos capítulo 11, 23 e 24 diz assim: que se você tiver uma fé, que você chegar diante de qualquer situação antibíblica, que parece intransponível, que parece maior que você, que parece uma montanha na tua frente impedindo você de avançar, e você disser, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Qual a condição? Crer e não ser incrédulo. Agora, desde a queda, irmão, a gente crê no Espírito e duvida na carne. Isso é fato. Como aquela história: eu vou te vender um pó de ouro, ele funciona.
tudo que você passar, esse pozinho, essa água aqui, vira ouro. Só que na hora que você está colocando aquele pozinho, você não pode pensar em elefante azul. Porque se você pensar em elefante azul na hora que você passar o pozinho, não funciona. Para que você falou? Não me falasse? Que aí eu ia colocar o pozinho a funcionar. Agora, toda vez que eu for pôr o pozinho, não posso pensar em elefante azul, não posso pensar. O cara enganou ele, é só para que não funcionava mesmo, né? Toda vez que ele ia pôr o pozinho, não posso pensar em elefante azul, senão não funciona. Ou ele pensaria antes, ou durante, ou depois. É ou não é, irmão? Claro que iria pensar. Não posso comer aquele bolo de chocolate, eu não posso comer aquele bolo de chocolate. Você está pensando no bolo de chocolate, dizendo que você não pode comer bolo de chocolate? Não tem como. Você vai ser tentado cada vez mais. Assim, não dê muita bola para a sua incredulidade. Sabe, cobre com sangue e diz, não, mas eu creio, eu decido crer. Não será computado aquilo que está coberto com o sangue de Jesus, meu irmão. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não eu creio, pastor, mas tem uma duvidazinha que fala aqui na minha carne. Será que, Deus não vai me ouvir então? Vai ouvir, porque você chama aquilo de pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Deus não deixará de operar se você decidir crer na sua mente, mesmo que você duvide ali, do seu coração. Não duvidar no seu coração. Se você não duvidar no seu coração, vem aquele ataque, mas você no coração você diz, eu decido crer. Vem vozes, vem pensamentos, aí o diabo diz, viu? Não vai funcionar. Você está pensando no elefante azul? Não vai funcionar. Vai funcionar, porque tem um antídoto. Mesmo que eu pense no elefante azul, se eu pensar no sangue de Jesus, vai funcionar mesmo assim. Veja, coisa tremenda, né, irmão? Porque aí o inimigo fala, se tivesse um pouquinho mais de fé, você põe a mão, ia acontecer. Mas você põe a mão, você tem fé? Tenho. Você duvida? Às vezes eu duvido, então não vai funcionar. Olha que mentira. Mentira, irmão. Porque nada é maior que a graça. Onde abundou o pecado, os efeitos do pecado, abundou a graça. A graça não é solução para tudo. Quem é que crê nisso, irmão? Você crê, se você confessar a incredulidade, ela não será computada, e só será computada a fé porque você confessou a incredulidade. O sangue tirou aquilo, o sangue tira, apaga, não é computado. Mas o inimigo está dizendo que você tem que chegar a uma fé tão etérea, com asas e auréolas, a ponto de você crer assim, sem nenhum momentinho, nenhum pensamentinho, será que pode dar errado? Pensei, será que pode dar errado? Não vai funcionar. Pensei, elefante azul, agora não vai dar certo. Irmão, se você não duvidar no seu coração, é o seu espírito, seu homem interior, certo? Na nossa carne muitas vezes vai bater vozes, irmãos. Você não está curado, não tem cura, não tem jeito, não tem solução. Pensei assim, agora Deus não vai me ouvir. Agora não tem mais jeito ali. Pensei mal daquela pessoa, decidi perdoar ela, estou até orando por ela, mas me deu ruim agora perdi a salvação, agora não tem mais jeito. Estou chateado com ela. Não, irmãos, Deus não computa aquilo que você está lutando contra e cobrindo com o sangue de Jesus. Isso não atrapalha a operação da graça. Continua sendo fé igual. Espere o que vai dar o fruto da fé, o milagre, irmãos. Cuidado para não pensar que aquilo que você confessa tem consequência. Porque isso é uma teologia infernal. Se você crê que você confessou a tua incredulidade, mas que ela continua atrapalhando a operação da graça, você colocou aquilo como maior do que o sangue de Jesus. Você pisou no sangue de Jesus. Quando eu digo que eu confessei, Deus perdoou, mas eu vou ter que pagar. Roberto, você me deve R$50, mas eu vou te perdoar a tua dívida, não precisa me pagar. Roberto, me dá os 50 aqui. Está bipolar, irmão, está com problema mental. Se está perdoado, está quitado, está consumado, a palavra tetelestai quer dizer não deve nada. Está pago, está quitado. A palavra que Jesus usou na cruz, tetelestai quer dizer está quitado. Vocês não devem nada para Deus, o meu sangue pagou tudo. Então é importante compreender isso, irmão. E aí as pessoas dizem, sabe por que Deus não opera na sua vida? Porque você não tem uma fé. Mas Romanos 12:3 diz que a todos foi dado a fé. Amém, amados? Você tem fé, mas você duvida às vezes. Às vezes não bate uma duvidazinha? Bate. Quem é que não bate? Me mostre o alienígena, o Illuminati, o crocodilo, como é que é o lagarto aí que eles falam, né?
Quem é esse que crê sem nunca bater uma dúvida? Que ama sem nunca ficar chateado e que serve ao Senhor sem nunca pecar, o tempo todo assim, é um angelical, um anjo vestido de gente. Quem é? Não existe. Deus salva homens, Deus não salva anjos. Mas aí, se você pregar uma teologia de não recebeu, é porque não creu. Tá, agora você quebrou minhas pernas, porque se eu não recebi porque eu não creio, então você comprovou que eu sou incrédulo, acabou para mim. Você me fez um favor maravilhoso, você provou para mim que eu estou perdido, porque você falou, às vezes bate uma incredulidade, bate. No meio do processo, você está ali confiando no Senhor tal, mas se der errado, acabou, estragou tudo. Você está fazendo bolo aí, colocou estrequinina, acabou. Não, irmão, o sangue de Jesus tira a estrequinina e o bolo continua. Compreenda que essas interrupções via carne são resolvidas pela graça, não pela culpa, não pelo esforço, não pelo suor, pela graça. A graça tira o pecado. Incredulidade é pecado, e quando você chama incredulidade de pecado, a graça tira, aquilo não fica na matemática. Amém, amados? Portanto, toda vez que você decidir crer e a tua carne duvidar, diga continuo crendo. E Deus continua trabalhando. Ai, que maravilha! Foi só interrupção, joguei a serpente no fogo. Está orando pela pessoa e dá um ruim. Ai, não perdoei, estou com ódio dela, eu vou perder a salvação. Jesus vai voltar, eu não amo ela. Não, eu amo, eu não quero ela para o inferno. Eu não quero que ela vá para o inferno, então eu amo ela sim. Não morro de amor, de abraçar e beijar intimidade, mas eu amo ela, a alma dela. Estou salvo, aleluia. Agora, se ficar cavucando, será que remotamente existe alguma pessoa que eu não tenho intimidade, então eu não vou ser salvo, porque eu tenho que amar ardentemente todo mundo o tempo todo, e de repente aquela pessoa me irritou, então eu não amo, porque o amor não irrita. Ei, entra numa paranoia. Não seja demasiadamente puro, porque a razão te destruiria. Aí vai ficar aquele negócio de, sabe, isso é pecado. É uma paranoia, irmãos. Não duvide da fé que Deus te deu. Tenha fé na fé que Deus te deu. A tua fé que Deus te deu, ela é boa, ela te conecta a Deus. Romanos 5:1-2, que a tua fé te conecta a Deus, e Deus pode operar. Mas ela é uma fezinha assim meia. Não desvaloriza o que Deus faz, tudo que Deus faz é muito bom. Tudo isso faz, mas a minha fé, a tua fé é excelente, ela é santíssima, a Bíblia diz em Judas. Tua fé é muito boa. A tua fé, que fé é essa, irmão? Fiz uma lâmpada lá, coloca. Não funciona. Para que uma lâmpada que não funciona? Que porcaria de lâmpada que não funciona para nada. Porque Deus usaria uma fé que não nos conecta a Ele, irmão? Tudo que Deus dá é perfeito. A tua fé é perfeita. Deus está te ouvindo? Sim, a tua fé funciona assim. E quando tua carne interrompe, você vai lá e lava. Não é assim que quando vem um pó, uma poeira, um suor, você vai lá e toma banho? Teu corpo continua limpo, amém, irmãos? Não, uma vez eu suei na vida, eu sou imundo. Não! Resolve aquilo ali com um banho, pronto, estou limpo de novo. Amém, amados? Assim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A tua fé continua crescendo, e a incredulidade não é mais computada. Deus lança no mar do esquecimento, aquilo ali já era. Pastor, eu pensei 4 vezes assim, que Deus não está comigo, que eu acho que eu tenho um demônio, acho que eu blasfemei com o Espírito Santo, eu tenho mais jeito. Pastor, você confessou? Confessei, mas eu acho que Deus não me ouviu. Ouviu, perdoou, purificou, está cheio do Espírito Santo. Às vezes vinha uns pensamentos assim na minha mente, sim, mas pensamento doido contra o Espírito Santo. Aí uma voz dizia, você pegou contra o Espírito Santo, tem mais perdão. Eu, é mesmo? Não fui eu que pensei, foi minha carne. Entendeu? 1 João 4,18 diz que o amor de Deus, Ele vai tirando de nós todo o medo. Desde a queda, irmão, nós somos cheios de medo. Medo de ficar pobre, medo de ficar mendigo, medo de ficar para titio, medo de virar um doente terminal, sei lá, um monte de medo a gente tem. E esses medos são resolvidos quando percebemos que o amor de Deus está na nossa vida. E só vai acontecer o que Ele quer, não o que acaso quer, não o que o feiticeiro quer, não o que a nossa carne quer, não o que o diabo quer. O mundo inteiro jaz o maligno, mas a nossa vida, quem decide ela é Deus, e Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Ele diz que até na nossa morte, irmãos, nós temos paz
Até a morte do justo, vem o anjo do Senhor, ele vê a glória, ele morre sorrindo. É coisa linda, irmão. Estevão morreu louvando a Deus, vendo a glória de Deus. Uma pessoa que é ímpia, ela diz, está vindo uma nuvem, ai, meu Deus, começa a gritar desesperado. Até na morte o ímpio é atormentado, mas o justo até. Eu estava contando para os irmãos que eu sou fã, no bom sentido, de 3 pessoas. Primeiro, de E.W. Kenyon, ele fez a parte teológica sobre que Deus que nos quer próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. E.W. Kenyon. Dele veio a segunda, e ele morreu assim. Ele avisou a sua sobrinha que Deus iria recolhê-lo, e ele estava com a idade muito avançada, sem nenhuma doença, irmão. Ele deitou, dormiu e partiu. De E.W. Kenyon vem Kenneth Hagin, que foi o que estudou os livros do Kenyon e melhorou muito. A teologia dele é muito boa. Muitos falam da unção do rio e tal, isso é outra coisa. Estou falando da teologia dele, é muito boa, muito boa. Se você quiser, eu tenho uns 20 livros dele, eu passo para você. Aí, Kenneth Hagin, disseram que ele não ia viver nem até 7 anos, ele era muito enfermo, e ele ficava na cama, porque se ele levantasse, o coração dele disparava, ele desmaiava. Ele era muito fraco, e como não podia fazer nada na cama, ele começou a ler a Bíblia. Só que podia fazer ler a Bíblia. E ele era da igreja da Batista do Sul, e lá eles ensinavam que se você está doente, agradeça a Deus, porque a doença é a vontade de Deus, e Deus vai te levar, né? Então ele era um batista, mas ele começou a ler a Bíblia, e ele viu que em Isaías 53, que Jesus cura os enfermos. Falou, peraí, mas se a Bíblia está certa, minha igreja está errada. Se minha igreja está certa, eu estou entendendo errado. E então um conflito, ele começou a estudar a Bíblia e viu cura. E aí ele abriu no Salmo que dizia, o Senhor é a força do meu coração. Peraí, ele falou, mas se Deus é a força do meu coração, e se eu estou curado, o que eu estou fazendo nessa cama? Se eu estou curado, se Deus é a força do meu coração, o que eu estou fazendo aqui nessa cama? E levantou da cama. Quando ele levantou da cama, o coração dele disparou. E os familiares falaram, você não pode levantar. Ele falou, eu posso, porque eu, pela presença de Cristo, eu fui curado, e Deus é a força do meu coração, e Deus é a força do meu coração, e viveu até 90 e poucos anos, sem nenhum problema, um coração perfeito, sem nenhuma enfermidade. Tremendos. Partiu, totalmente saudável, e Deus avisou ele. Aí vem a terceira linha, que é o Charles Capps, que estudou os ensinos do Hagin e melhorou, porque ele tinha uma capacidade de ilustração muito maior do que o Hagin, porque o Hagin era um texano, um homem simples. Já o Charles Capps era um estudioso, maravilhoso. O Charles Capps avisou sua família que Deus havia avisado que ele iria partir, ele com idade avançada, sem nenhuma enfermidade. Terceira geração. Quarta, o médico disse, esse jovem, meu pai gastava por ano, o que ele ganhava por ano, ele gastava comigo em hospital. O médico disse, o organismo dele é muito fraco, ele não vai viver até 7 anos, se viver é um milagre. O organismo dele não aguenta. Então eu era uma pessoa hiper, ultra, mega, super enferma, e quando eu estava no berço, morrendo, nem água eu podia tomar, porque a água eu sentia ânsia de vômito, estava ali em inanição, morrendo. Minha mãe, para não me ver morrendo, foi para a sala e disse assim, Deus, faça o que o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Quando ela voltou para o quarto, eu estava pulando, conversando, mexendo, tudo totalmente curado. Então nós estamos falando de algo que é tremendo, irmãos. Estão às vezes nos unindo a um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, me colocando junto, que herege. Irmão, que honra, que maravilha, exatamente. Charles Capps, Kenneth Hagin e E.W. Kenyon. Sou realmente discípulo, sou realmente desses que creem que Jesus nos fez prósperos, saudáveis, cheios de pessoas. Esta culpa eu carrego, irmão. Sou dessa linha teológica. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. E como eu falei, como eles partiram velhos sem enfermidade, eu vou até 120 anos sem nenhuma enfermidade, saudável também. E aqueles que me ouvirem e crerem serão a 5ª geração, que vão melhorar muito o que aconteceu com Kenyon, com Hagin, com Capps, com Charles Brasil. Agora você vai melhorar a 5ª geração, hein? No amor não há medo, antes o perfeito amor. Precisamos disso, irmão. O amor que tudo nos perdoa, irmão,
que nos purifica 70 vezes 7, que tem paciência conosco, que está alimentando a nossa fé como uma mãe que alimenta o seu filho. A nossa fé está crescendo, a nossa fé está conectada a Deus. Para nós finalizarmos, é maravilhoso. Tinha tanto para dizer, mas não quero cansar os irmãos. Salmo 46, 4. Eu disse que ia trazer uma palavra breve, já faz quase meia hora que eu estou falando, né? Salmo 46, 9 para nós finalizar. 46, 4. Irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é tremenda. Eu amo essa palavra e cada vez quero amar mais. Eu preciso crescer na graça do conhecimento. Por isso Paulo dizia, orem por mim. Quando eu abrir a minha boca, haja a palavra do conhecimento. Se você orar pelo pregador, a mensagem dele vai melhorar e você vai ser mais alimentado com mais unção e sabedoria. A qualidade do púlpito depende da tua oração também, entende? Se você orar, nós vamos melhorar. E se nós melhorarmos, os cultos vão melhorar. Vai haver mais ainda a manifestação do Espírito. Eu não estou conformado se você está, eu não estou. Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, há um rio de cura que nunca parou desde que Jesus morreu, está derramando na terra. Há um rio de provisão, Jeová Jiré. Há um rio de sabedoria, de paz, de shalom. Há um rio que nunca para. Nós cremos. Nós não vamos ter que fazer Deus curar, Ele já está curando há muito tempo, Ele está curando. Nós estamos forçando a Deus, sabe, teimando com Deus. Muito pelo contrário, nós temos essa visão, essa revelação. O rio da graça nos faz prósperos, saudáveis. Foi ideia dele, é assim que ele é assim que ele pensa, irmão. Porque muitos conhecem a letra, mas não conhecem o Senhor, o coração do Senhor. Por isso diz que Deus não quer curar enfermos. Uma pessoa que diz que Deus não quer curar enfermos, nunca viu, não conheceu a Deus, não conhece a Deus. Porque uma pessoa que diz que às vezes Deus não quer curar, irmão, essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus ama ardentemente curar. Eu me lembro que quando saiu um pequeno nódulo no rosto do guerreiro invencível ali, eu vi na Ellen que se ela pudesse colocar a mão e tirar, ela tirava. Eu não é que tirava. Eu vou tirar isso aqui agora. Porque o amor não vai ficar, isso aqui não vai ficar no meu filho. Não é, irmãos? Você pode imaginar Deus diferente disso, né? Bom, que bom. Opa, maravilha, agora a minha vontade foi feita. Mas esse Deus tem chifre. Porque o nosso Deus, Ele quando via os enfermos se compadecia, Ele dizia, eu quero te curar. Precisamos conhecer Deus. O medo vai sair, a incredulidade e os conceitos, esse lixo, essa interpretação de Deus, irmão, que está desde a queda lá. Ponto de vista do inimigo, um Deus que não se importa, um Deus distante, um Deus que não está aí, um Deus que não quer. Irmão, esse Deus aí é fermento do inferno. O nosso Deus, Ele é bíblico. Esse Deus aqui, ó. Porque eu não estou aqui para pregar minha opinião, nem o que eu acho, amém, irmãos? Nem experiência, nem o que o anjo falou, amém? Está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando nós, irmãos, começamos a gemer, Senhor, se revela a mim, nós vemos que esses rios, irmãos, estão fluindo o tempo todo. Nem um segundo para o rio. Eles alegram a cidade de Deus. Olha, os rios da cura divina, os rios da sabedoria de Deus, os rios da provisão, da prosperidade, os rios da salvação na família, da sabedoria para evangelizar, para pregar, os rios da multiplicação. Irmãos, você está debaixo deste rio, o trono do Senhor. Não diz lá no Apocalipse que os salvos estavam debaixo do trono? E esses rios não saem do trono, Humberto? Está caindo como um chuveiro. Nós temos muito mais a falar, mas fica para outro momento. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus.